Capítulo 450, A matriz ancestral se abre. Tradução, do Coran Revisão, 0 QC, Atrocities. Dentro da sede da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul, o comandante Luo, o artista marcial do reino Xiantian que era responsável por supervisionar esta ilha, fez uma carranca severa ao ver o número incontável de artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul que cobriam o céu. A região demoníaca do Mar do Sul está louca. Os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul tinham uma força individual que superava a dos artistas marciais da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul. Por exemplo, os três grandes da região demoníaca do Mar do Sul, era difícil para eles encontrarem alguém da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul que estivesse no seu nível e era também um oponente digno. Mas a Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul ainda tinha uma grande arma defensiva configurada como defesa. Se essa grande matriz fosse ativada, os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul cairiam em uma situação passiva e defensiva. Se eles atacaram a sede da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul por sua própria iniciativa, eles teriam que pagar um preço mais alto. E mesmo que eles ganhassem, o fato de assumir o controle dessa cidade não teria nenhum efeito. Era simplesmente sem sentido. Milímetro. Isso é. A mente de Luo se agitou. No campo distante, ele podia ver um homem magro com robe vermelho e um homem de meia idade pálido. Estes dois eram Osso de Sangue e o Víbora dos três grandes da região demoníaca do Mar do Sul. E na frente desses dois, havia um homem ruivo que parecia tão pálido e requintado como uma escultura de jade. Osso de Sangue e Víbora estavam tratando esse jovem ruivo com grande respeito. Obviamente, esse jovem ruivo tinha um status muito alto. Esse jovem ruivo tinha um cultivo no nível de pico do reino Xiantian e parecia ter em torno de 20 a 30 anos de idade. Ele usava um longo manto preto e tecido na altura da parte esquerda do peito, estava bordado um totem de um demônio gigante. Como Luo viu esse totem, ele ofegou. Um totem de demônio gigante era o símbolo da região demoníaca do Mar do Sul. Isso significava que esse jovem ruivo era certamente um gênio da seita da região demoníaca do Mar do Sul. Mesmo os artistas marciais no nível de pico do reino Xiantian eram divididos pela força. Por exemplo, Luo também era um mestre no nível de pico do reino Xiantian, mas ele tinha quase 200 anos. Na verdade, ele era o mais básico e mais fraco dos mestres no nível de pico do reino Xiantian e não havia nenhuma esperança para ele avançar para o reino núcleo rotativo durante sua vida. Quanto ao Osso de Sangue, Víbora e Pesadelo, eles estavam em um nível mais alto. Eles poderiam ser chamados de mestres fortes no nível de pico do reino Xiantian e eles tinham uma pequena esperança de que eles pudessem um dia entrar no reino núcleo rotativo. Esta era também a razão pela qual eles eram tão famosos na Ilha Aurora Sul. E ainda maior era um gênio da seita como esse jovem ruivo. Havia poucos com esse talento mesmo em uma grande seita. Muitas vezes, eles alcançariam o nível de pico do reino Xiantian em torno de 30 anos de idade. Além disso, eles também teriam muitos trunfos escondidos e tesouros raros. Sua verdadeira capacidade de combate não era a que Luo poderia comparar, eles poderiam ser considerados como mestres no auge do nível de pico do reino Xiantian. Se não houvesse nenhum acidente, eles entrariam no reino núcleo rotativo e talvez até chegassem ao nível intermediário ou avançado do reino núcleo rotativo. Este jovem ruivo na frente dele era, obviamente, um artista marcial no auge do nível de pico do reino Xiantian. Com essa potência no nível ajudando, não havia dúvida de que a região demoníaca do Mar do Sul estava levando essa ofensiva como um objetivo sério. Após essa especulação, Luo passou por todos. Na verdade, ele descobriu que, entre todos os artistas marciais nesta ofensiva, havia uma enorme quantidade de discípulos de núcleo da região demoníaca do Mar do Sul. Era preciso saber que a região demoníaca do Mar do Sul não tinha tantos discípulos de núcleo, eles só tinham várias dezenas de milhares.
Em uma guerra tão maciça que cobriu todo o Mar do Sul, não havia o suficiente desses discípulos. A maioria desses discípulos diretos seria enviada para o campo de batalha pela região demoníaca do Mar do Sul para ganhar experiência. Havia muito poucos que até seriam levados a uma ofensiva tão invasiva. Este era normalmente o trabalho deixado para as buchas de canhão. O que está acontecendo? Por que a região demoníaca do Mar do Sul está dando tanta importância a um pequeno campo de batalha como o da Aurora Sul? Como Lu estava refletindo, neste momento, um talismã de transmissão de som acendeu na frente dele. Quando ele ouviu essa mensagem, ele ficou no primeiro feliz e então sua felicidade voltou a virar preocupação. O que ele estava feliz era que a Ilha da Divina Fênix já havia recebido a informação de que a região demoníaca do Mar do Sul estava começando sua ofensiva e, assim, enviou uma enorme quantidade de discípulos de núcleo para apoiá-los. No entanto, o que ele estava preocupado era que a Ilha da Aurora Sul estava simplesmente muito longe da principal zona de batalha. Se os discípulos da Ilha da Divina Fênix se precipitassem, ainda demoraria 1 hora. Somente os céus sabiam exatamente qual o tipo de situação em que os artistas marciais de baixo escalão da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul estariam depois que o tempo passasse. Durante este momento, uma linda chuva de luz veio derramando do céu. A cortina de luz gigante da formação de matriz protetora começou a tremer ferozmente e então rapidamente começou a escurecer, como se estivesse à beira de quebrar. Balista de fogo demoníaca. Lu ficou atordoado. Ele viu isso dentro das forças da região demoníaca do Mar do Sul. Havia uma balista negra de 50 a 60 pés de comprimento. Este tipo de balista tinha o nome de balista de fogo demoníaca. Era forjada com metal que quebrava aço e até tinha um pouco do precioso metal cometa roxo dentro. O custo de uma balista de fogo demoníaca era imensurável e cada projétil usava centenas de pedras de verdadeira essência de grau médio como energia para disparar. Para que uma arma desse tipo fosse utilizada no campo de batalha da Aurora Sul era simplesmente um exagero. Quando o jovem ruivo viu a deslumbrante chuva de luzes espalhando-se sobre o campo de batalha, seus lábios se curvaram em um sorriso. Havia apenas um objetivo nesta ofensiva e isso era matar o maior número possível de pessoas. No entanto, ele apenas olhou para baixo para esses artistas marciais desalinhados com desdém. A razão pela qual a região demoníaca do Mar do Sul o enviou aqui era principalmente controlar a balista de fogo demoníaca e destruir a formação de matriz defensiva para que suas forças pudessem atravessar as linhas inimigas. À medida que o jovem ruivo viu os soldados da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul alarmados debaixo da sua formação, ele zombou atrevidamente. Ele acenou com a mão e outro projétil foi disparado. O brilhante projétil de fogo demoníaco percorreu o vazio, fazendo com que o som de um apito agudo soasse, uma vez que esmagou fortemente a grande arma defensiva como um meteoro. Bang! Com uma explosão alta, a formação da matriz imediatamente entrou em colapso, desintegrando-se em grandes rajadas de faíscas leves que eram como chuva. O rosto de Lu ficou pálido. Todos os outros artistas marciais da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul também foram abalados pelo medo dessa visão. A grande formação de matriz protetora foi quebrada. Mate-os, não deixe ninguém vivo. O jovem ruivo deu a ordem sem qualquer expressão. Os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul começaram seu ataque frenético. Exuberantes habilidades marciais atravessaram o céu azul claro. A base da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul foi bombardeada com todos os tipos de habilidades. Os artistas marciais da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul usaram verdadeira essência para proteger seus corpos. Aqueles que tinham um cultivo forte estavam seguros, mas aqueles que eram fracos tiveram sua proteção quebrada, morrendo instantaneamente e tornando-se apenas mais buchas de canhão. Morram! Morram! Morram!
Na vanguarda desta batalha, os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul já haviam encontrado os artistas marciais da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul em uma batalha corpo a corpo desenfreada. Aqueles que chegaram à frente eram praticamente todos os artistas marciais do reino Xiantian, os mais fracos estavam no nível de pico do reino Ouqian. A região demoníaca do Mar do Sul tinha o apoio de discípulos de núcleo e eles também estavam bem preparados. Quanto ao outro lado, a maioria deles era um grupo misto de soldados recrutados pela Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul. Desde o início desta batalha, a Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul tinha dificuldade em resistir. O sangue fresco flui, os gritos lamentáveis perfuraram o ar uma e outra vez. Especialmente os três grandes da região demoníaca do Mar do Sul, eles se precipitaram para a base da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul como três facas afiadas. Todo artista marcial abaixo do reino Xiantian era instantaneamente morto e até mesmo os artistas marciais do reino Xiantian não eram oponentes parelhos. Esses soldados aleatórios da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul vieram para a Ilha Aurora Sul, a fim de se arriscar e obter tesouros. Era impossível esperar que eles não tivessem medo da morte. Assim, uma grande parte dessas pessoas ficou assustada com essa cena e começou a se retirar. No entanto, tentar escapar no caos desta batalha era difícil. Havia muitos artistas marciais que se viraram para escapar e apenas eram perfurados pelas lanças dos soldados da região demoníaca do Mar do Sul. Vendo isso, Luo manteve uma aparência calma, mas suas costas já estavam pingando com um suor frio. Ele sabia que não poderia perder a calma durante esta situação, mas também não conseguia pensar em nenhum comando que pudesse mudar essa situação. Que lixo entre os lixos! O jovem ruivo olhou para baixo de um terreno alto e distante, zombando dos artistas marciais da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul. Esta ralé é apenas lixo, e no entanto eles me fizeram vir pessoalmente para lidar com eles. Isso é muito decepcionante. A 10 milhas do campo de batalha, Lin Ming segurava sua alabarda enquanto ele corria calmamente e rapidamente pela floresta. Ele não tinha a capacidade de mudar uma batalha de tão grande escala, nem se atrevia a ser muito agressivo e revelar-se. Um jovem no nível avançado do reino Ouqian, com a força de combate de um artista marcial no nível de pico do reino Xiantian, era muito superior e excessivamente inacreditável. Dentro de toda a região ao sul do horizonte, a única pessoa que tinha essa força era Lin Ming. Naquele momento, se ele expusesse sua força, pelo menos metade deles poderia adivinhar sua identidade com sucesso. Isso faria facilmente com que um ancião supremo do reino núcleo rotativo viesse. Uma vez que sua técnica de mudança de aparência fosse descoberta, ele estaria em perigo. Como ele não tinha o poder de mudar o resultado, Lin Ming decidiu encontrar o Esquadrão Machado de Fogo e ajudá-los através deste desastre. Isso também pode ser considerado como pondo fim à sua culpa e karma. Haha! Isso é ótimo! Esta batalha está vencida, não tenho ideia do que pensavam os anciãos da região demoníaca do Mar do Sul. Na frente do campo de batalha, um homem de cabelos brancos que pendia na cintura matava cruelmente todos a seu redor. Ele tinha uma aparência bonita e delicada e também era um pouco afeminado. Esse homem era Pesadelo, dos três grandes da região demoníaca do Mar do Sul. Se esse demônio sanguinário se atrever a sair neste momento, eu vou matá-lo. Quero ver exatamente o tipo de força que ele tem. Osso de sangue, disse a Pesadelo ali próximo. Não faz sentido cuidar desse sujeito que nunca se mostra. Que tal, vamos fazer uma aposta sobre quem pode matar mais. Se você perder, então você me dará seu demônio de plasma. Que tal? Pesadelo perguntou com um sorriso provocador. Enquanto falava, ele também lançou um ataque espiritual contra um artista marcial da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul, destruindo facilmente seu mar espiritual. Haha, então você gostou do meu demônio de plasma. Bom? Eu também me apaixonei por sua técnica de amplificação da alma.
Vamos ter uma aposta. Osso de Sangue riu e depois correu para a base da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul. Ele extraiu uma alabarda de 10 pés de comprimento e começou a massacrar todos ao seu redor com facilidade. Mas neste momento, toda a ilha Aurora Sul começou a tremer violentamente. Milímetro. A expressão de Osso de Sangue mudou, isso é um terremoto. KKK. A terra começou a tremer cada vez mais loucamente. Os pedregulhos quebrarão, as montanhas tremerão e grandes fissuras de dezenas de pés de largura aparecerão na terra, dividindo o chão. Os dois lados que estiveram lutando espontaneamente pararam, já que ficaram atordoados por esse fenômeno. O que estava acontecendo? Mais e mais fissuras aparecerão na terra. Um pico de montanha distante colapsou em uma grande avalanche. Este não era um efeito que seria causado por um terremoto comum. Bang! Com uma explosão ensurdecedora, nos mares distantes, nuvens escuras cobriram os céus e colunas titânicas de cor carmesim perfuraram imediatamente através dos céus do caos primordial. De longe, essas 6 colunas de sangue eram como pilares carmesins que sustentavam os céus, era como se eles sozinhos estivessem segurando os céus. O que é isso? Isso é na direção de Ilha do Demônio Sanguinário e da Ilha da Lua Sombria. Ambos os lados não sabiam o que estava acontecendo. Neste momento, toda a Ilha da Aurora Sul começou a entrar em colapso. Essas fissuras no chão que eram de dezenas de pés de largura de repente aumentaram para centenas de pés de largura. A sede da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul era como um castelo de areia, ele se desintegrou instantaneamente em nada. Se apressem e voem. Todos os artistas marciais do reino Xiantian se elevaram no ar. No entanto, os artistas marciais no reino Outian estavam em um estado lamentável, eles não podiam voar. Aqueles que estavam perto de seus companheiros e amigos foram levados para os céus. Quanto aos ricos que podiam pagar um barco espiritual ou estavam perto de um, eles imediatamente embarcarão. Mas, uma grande quantidade de artistas marciais do reino Outian era como folhas de papel enquanto caíam no abismo sem fundo. Seus gritos de lamentação foram suprimidos pelo som da explosão que pulverizou a terra que estava tocando, ninguém conseguiu ouvir seus últimos gritos. Eles eram como grãos de areia lançados no mar, não havia nada que eles pudessem fazer. Rumble rumble. Um vórtice cinza gigante apareceu sob a terra depois que a ilha Aurora Sul começou a entrar em colapso. Era como a mandíbula de um monstro, devorando e destruindo tudo.